Olá pessoal, eu comecei esse vídeo demonstrando aqui o funcionamento do oscilador fabricado pelo colega PY2 Juliette Oscar Sierra, o José Carlos, lá de São Paulo. É um oscilador que é muito eficiente, muito bom. Vou mostrar as características dele para vocês. Há pedidos aí também de alguns colegas que solicitaram aí nos meus vídeos anteriores que eu fiz demonstrando o funcionamento do rádio aquário e também do transceptor USDX para uso em telegrafia. Então hoje eu vou falar um pouco das funcionalidades, o que é, né, um oscilador de telegrafia, quais finalidades para as quais você pode ter um equipamento deste, né, se for o caso. Então a gente vai explicar. Aqui também comecei utilizando o meu manipulador, o manipulador pica-pau, ok? Ele foi adquirido também nos sites da China, no Shopee. Muito bem construído, funciona muito bem, é o único que eu tenho no momento. O valor dele é um pouco salgado, né? Então a gente às vezes tem que fazer uma programação para ir adquirindo os equipamentos aí que a gente vai operar e tudo mais. Mas olha só, parece brincadeira, né? Mas olha aqui, ó. Eu comecei com esse manipulador, hein? Então quem não tem o QSJ no momento aí, dá para fazer um manipulador desse aqui, ó, com uma fita de serra, um parafuso, aqui uma peça aí de torneira, né, para você, a buchinha aí da torneira para você trocar, um fio e o conector aqui, ok? E ele funciona também do mesmo jeito. Vou mostrar aí para vocês. Conectei o manipulador caseiro ali atrás, olha só. Funcionou, né? Ah, mas o QSJ deu para fazer aqui o manipulador caseiro, mas como é que eu faço para praticar telegrafia sem ter o oscilador? Ah, mas muitos radioamadores aí, muitos colegas têm um multímetro desse daqui, né? E muitas vezes você tem aqui na posição bus para teste, você tem um oscilador aqui, ó, baratinho. Olha só. Opa! E dá para trabalhar muito bem com um manipulador caseiro, olha só. Segurando aqui a ponta. O oscilador, ele tem aqui na frente a chave liga-desliga, volume e a tonalidade do sinal que você está manipulando. Saída para fone de ouvido. Na parte traseira nós temos aqui a entrada para manipulador iâmbico ou pica-pau. Deve ser feito com este tipo de pino, ok? Sendo que quando se está utilizando um manipulador pica-pau simples, a conexão será feita com o cabo
na primeira conexão aqui, que seria correspondente ao terra, e o menorzinho que corresponde à ponta, ok? Então essas são as indicações para utilização com o manipulador pica-pau convencional. Se você estiver utilizando o manipulador iâmbico, aí você terá a conexão do maior, que seria o terra, a ponta, e o outro pino que no momento está vazio, que seria o intermediário. Corresponde então aos pontos e traços. Então no manipulador iâmbico você tem dois contatos, manipulador iâmbico com duas paletas ou com uma paleta só. De um lado seria os pontos, do outro lado seria os traços, ok? Então aqui você conecta o manipulador. Aqui você tem a saída com esse tipo de pino. Essa saída, na verdade, ele vai dar a entrada ao transmissor. Então, no meu caso aqui, coloquei um pino mono, que eu vou fazer a entrada do manipulador no equipamento. Daqui a pouco eu mostro aí os equipamentos. E a outra entrada é para uma fonte de alimentação entre 9 e 14 volts. Este tipo de pino aqui. Então, uma fonte entre 9 e 14 volts. Essa, no caso aqui, está com 12 volts. Na parte superior aqui do oscilador, quando você liga o equipamento, você vai acender as luzes e ele vai dar um sinal correspondente à letra R. Pronto, o equipamento está ligado. Eu aumentei o volume aqui para vocês pudessem ouvir aqui o alto-falante. E nós temos aqui 3 botões. Conforme vocês estão vendo aí, ele tem algumas finalidades. Então, no modo, quando você liga o equipamento, ele está apto a funcionar como um manipulador iâmbico. Conforme você utiliza este botão, você vai mudar entre o manipulador iâmbico e o manipulador pica-pau. Então, para vocês terem uma ideia, do jeito que ele está ligado, manipulador pica-pau lá atrás, eu vou ficar apertando aqui o manipulador. Então vocês vejam que eletronicamente ele fica repetindo os pontos. Se eu apertar mais uma vez aqui, agora seriam os traços. Isto, se você tiver um manipulador iâmbico, é para você escolher entre as paletas da esquerda ou da direita, qual que você prefere que seja os pontos e os traços. O normal, ou pelo menos quando eu uso, eu deixo a paleta da esquerda, ou trazendo a alavanca do manipulador iâmbico para o lado esquerdo, seriam os pontos, e para o lado direito, ou a paleta da direita, os traços. Ok? E esse sobe e desce tem a ver com a velocidade quando eu estou com manipulação iâmbica. Então, por exemplo, olha a velocidade que eu tenho os traços. Se eu vou apertando aqui o desce, vai diminuindo a velocidade. Ok? Tá? Isso não tem influência nenhuma quando eu estou trabalhando com manipulador pica-pau. Então, se eu apertar mais uma vez, eu vou para o pica-pau. Aí, se eu fico segurando,
solto. Aí não tem como não ser diferente. A velocidade e a manipulação dependem simplesmente do operador. Tá? Esta é a diferença para a manipulação iâmbica. Na manipulação iâmbica, você acertando a velocidade que você deseja e manipulando os pontos e traços, você tem então a manipulação eletrônica sendo gerada e sempre perfeita, sempre naquela velocidade que você escolheu e tendo, portanto, todas as digitações sendo perfeitamente cadenciadas na velocidade que você escolheu. Ok? Agora, aqui na frente, né, nós temos o botão de tonalidade e o de volume. Então vamos ver o volume primeiro. Fica bem alto. Deixei aqui no meio. E o de tonalidade, então você vai escolher aquela que você estará mais diferenciando os pontos e traços, ou mais agudo ou mais grave. O mais agudo eu acho interessante porque quando você está de fato numa recepção, né, uma recepção de sinais, quando você está usando o rádio, muitas vezes você tem ali algumas interferências nas laterais ou outras manipulações nas laterais. Então você vai usar o clarificador para você colocar mais grave ou mais agudo. Normalmente o mais agudo, entre outras digitações laterais, fica mais inteligível. Mas isso vai da prática depois, do jeito que cada um vai desenvolver. Então eu acredito que se eu tiver que dar uma sugestão para aqueles que estão começando, coloque num som mais agudo, não muito agudo, né? Assim também está bom. Aí já ficou difícil, né? Ok? Veja que fica bem audível, né? Dá para a gente diferenciar bem os pontos e traços. Então, o oscilador ele é muito útil, principalmente quando se está aprendendo, né, telegrafia, se fazer a prática, sem ter que ficar ligando equipamento. E a hora que você se dedica naqueles momentos, naquele tempo para estudo da telegrafia, no caso, você está aprendendo a manipulação, acostumando o seu ouvido à recepção, ok? E lógico, quando você chega nessa etapa, né, quando você começa a praticar a transmissão, é porque você já praticou bem a recepção e está acostumado já com a cadência das digitações, com a música de cada letra, né? Cada número aí do código Morse. E você então, quando for aprender a digitar, você estando com um manipulador convencional, o pica-pau, é você que vai determinar como a música daquela digitação vai ser ecoada. E dessa forma, facilitando
ou não, ou dificultando, né, a recepção lá do outro colega. Então, por exemplo, a letra A de dar, ok? Letra A. Se eu for digitar errado, ou eu digitei a letra E e a letra T, ponto E, traço, T ou D e dá, com um espaço, nessa velocidade muito lenta, ou se eu quis transmitir a letra A, mas deste jeito, o operador lá do outro lado vai entender a letra E e a letra T. Então, um exemplo mais composto seria a letra C, dade, dade. Não pode ser dade, dade, porque se for o dade, dade, aí você teria a letra N duas vezes. Então, a letra C ok? Agora, se eu for digitar errado, duas vezes a letra N. Ou letra K, da, de, da, e a letra E, ok? Então, veja a letra K, da, de, da, e a letra E. Então, por isso é muito interessante, muito importante, né? É uma recomendação para aqueles que estão começando a aprender telegrafia e usar um oscilador, seja um oscilador local ou um oscilador de um rádio, ou oscilador daquele que eu mostrei no multímetro, a digitar de forma correta. Aprender a digitação como uma música da forma correta, de tal modo que se torna automático. Na hora que você ouvir em qualquer velocidade, você consegue diferenciar a letra C, ok? Então, se eu for digitar a letra C-A-R-O, caro, ok? Mais devagar. Ok? Dando um espaço entre uma letra e outra, mas mantendo a musicalidade da letra. Isso na manipulação eletrônica é bem mais fácil, né? Bem mais tranquilo, porque se você vai digitar a letra C, você segura a palheta esquerda, que é o D, e não solta, e interfere, após o primeiro D, uma palhetada com a da direita, ele já coloca um traço. Então, a letra C então seria da, de, da, de. Então você coloca, eu falei ao contrário, segura a palheta da direita, da, de, interfere com um I, com a letra, com um ponto, com a palheta do lado esquerdo, já solta, ele já vai a dar outro dá, e aí você dá mais uma vez a palhetada da esquerda. Então, dá, de, então isso de forma automática mantém a velocidade, porque na manipulação eletrônica o traço tem a duração de 3 pontos naquela velocidade que você escolheu. Então, 3 pontos, um traço seria, ok? Então, se você está com pontos mais, velocidade mais rápidas, ok? Dá para diferenciar os pontos e os traços, né? 3 pontos, um traço. Bom, a aplicação também do oscilador para telegrafia, no caso desse modelo do PY2 Juliette Oscar Serra, do José Carlos, ele tem na saída, né, para a conexão ao rádio, um relé. Então, você pode utilizar o oscilador de telegrafia para qualquer tipo de rádio. Vamos dar o exemplo. Nós temos aqui o equipamento da Aquarium, o RP80, faixa de 11 metros e também a faixa de 10 metros, de 28 até 28.300, faixa de 10 metros ele consegue acessar.
Então, se eu for utilizar um equipamento como esse, na faixa de 10 metros em telegrafia, veja que o equipamento, já mostrei em outro vídeo, ele tem aqui as bandas de operação AM, FM, USB, LSB e CW. Ok? Se eu for operar então em telegrafia, o que eu preciso saber com relação ao manipulador que eu vou escolher para trabalhar com esse equipamento? Bom, então vamos lá. Este tipo de equipamento, ele não aceita manipulação iâmbica. Então, se eu colocar um manipulador iâmbico, plugar diretamente atrás, na entrada ali do equipamento, ele não vai conseguir funcionar, pois a entrada dele é simplesmente 2 polos, é uma interrupção, né? É um circuito, é como um manipulador, né? Ele interrompe o circuito e aciona a transmissão, a portadora. É interrupção de portador, é basicamente a telegrafia do modo que nós conhecemos, né? Interrupção da portadora não modulada. Se eu colocar uma manipulação iâmbica, que eu tenho então a separação dos pontos e traços e eletronicamente o equipamento deveria reconhecer isso, esse equipamento, e alguns outros equipamentos mais antigos também, não dispõem desse tipo dessa possibilidade de você plugar diretamente o manipulador iâmbico para que você possa utilizar. Então, nesse caso, é interessante ou necessário, se você tiver uma manipulação, for fazer uma manipulação iâmbica, você ter um oscilador com um relé, porque aí você conecta o manipulador iâmbico aqui no oscilador, ajusta a velocidade, ajusta o tom que você quer ouvir, né, quando você estiver manipulando, pluga atrás ali do equipamento e o equipamento vai fazer a transmissão para você de forma perfeita, com a manipulação iâmbica, sem problema nenhum, ok? Já esse equipamento de cima, desses transmissores, transceptores, né, baseados em software. Então, no caso, esse equipamento, ele funciona, já mostrei também isso no outro vídeo, ele pode receber tanto, aqui pela frente, tá? Tanto manipulador pica-pau diretamente, com esse tipo de interruptor, ou com um plug estéreo, do mesmo jeito que eu mostrei lá para a entrada do manipulador iâmbico, terra, uma paleta e outra paleta, você conectando aqui nesse equipamento, você pode selecionar o manipulador. Então ali nós temos no menu, deixa eu chegar aqui no menu, CW Decoder, CW Tone, CMQSK Off, Keyer Speed, a velocidade de manipulação, que seria, você escolhe a velocidade de manipulação no equipamento, igual você escolheu a velocidade aqui no oscilador. Então veja que nesse caso, para esse equipamento, eu não precisaria do oscilador. Então aqui, ó, nós temos, deixa eu ver se vai dar para mostrar. Eu acho que agora não está dando direito. Tá, eu acho que deve dar. Nós temos aqui para escolher, então está no Straight, que seria o manipulador que já foi para o iâmbico, ele não aceitou porque está conectado com um manipulador convencional. Então ele tem o iâmbico B e o iâmbico A, ok? Opa! Vou botar aqui para o... Pronto. Então eu vou conectar meu manipulador caseiro, né? Pica-pau montado por mim mesmo. Atrás aqui do equipamento USDX. Eu selecionei lá
para manipulador pica-pau, straight. Vamos ver o resultado. Não sei se vai dar, aqui o dial está muito iluminado, mas está lá no straight. Estamos lá em 40 metros, 7030, banda de CW, ok? E eu estou aqui com o meu manipulador caseiro. E o som está saindo aqui numa caixinha do lado. Essa saída aqui seria para fone de ouvido ou para uma caixa externa, então tenho aqui uma caixa aqui da JBL ligada, melhora bem o som, né? Então o resultado, ó, deixa eu aumentar mais o som. Ok? Então funcionando com o manipulador pica-pau convencional. Agora vou ligar aqui o oscilador utilizando o pica-pau ou manipulador iâmbico, se fosse o caso, conectado aqui na entrada. Vamos ver o resultado. Pronto, agora nós vamos utilizar aqui, ó, já conectei o relé, né, a saída aqui do oscilador. Como eu disse, poderia ser um manipulador iâmbico ou um manipulador pica-pau para esse rádio. O resultado, o som está saindo ali, né? Eu posso tirar o som do oscilador, porque o próprio equipamento tem o oscilador, o som dele. Está com 700 Hz. Já demonstrei como que ajusta esse equipamento para operação em telegrafia. Você pode escolher o tom que você quer ouvir, né? E outras propriedades aqui do equipamento para ajustar para telegrafia. Então é só ver no outro vídeo aí. Então, se eu tivesse um manipulador eletrônico, por exemplo, vamos supor que fosse, eu estaria com um manipulador iâmbico, apertando a paleta do lado esquerdo nessa velocidade, a paleta direita nessa velocidade, ok? E agora manipulação convencional, ok? Agora vamos fazer a mesma coisa com o equipamento aquário. Agora nós estamos com o RP80 ligado aqui em 10 metros, 28085. Estamos aqui em telegrafia. Esse aqui em cima é um acoplador de antenas para faixa aí de 11, 10 metros. Eu transmito aqui com uma antena 5/8 de onda, uma vertical, plano terra, 5/8 de onda. E para essa largura, né, faixa de 11 até 10 metros, é necessário um acopladorzinho para a gente ajustar sempre a estacionária. Então é para isso que funciona. O equipamento também está aqui no dial para mostrar a estacionária. Deixa eu colocar aqui em AM. Lá, estacionária 1/0, ok? Está acoplado ali. E nós temos, então vamos voltar aqui para CW. E aqui, conforme eu manipulo, vai mostrar aqui a intensidade da transmissão. E usando o manipulador caseiro. Então a entrada é atrás do equipamento. O resultado é este. Ok? Agora vamos colocar o oscilador ligado com um manipulador convencional, ou se fosse o iâmbico. Então eu estou agora com o oscilador ligado, já conectei lá atrás do equipamento.
com um manipulador convencional. Vamos imaginar que eu estivesse com um manipulador iâmbico. Então, olha só o resultado. Pontos, traços, e agora a manipulação com o manipulador pica-pau. Pronto, fiz um chamado geral aí. Óbvio que eu não tive contestação nenhuma agora. Ok? Aqui em 10 metros, utilizando esse equipamento, normalmente a gente tem aí, acho que no máximo 5 watts, se eu não me engano, 4 watts em telegrafia. Só que esse equipamento trabalha com canais, né? De 10 em 10. E aqui a gente usa o clarificador. Lógico que a gente pode utilizar aqui o clarificador mudando, né, qual é o passo que eu vou querer. Mais saltos menores. Ou saltos maiores. Aquilo que eu falei para vocês, ó. Dependendo de como você ajusta, ó, tá mais grave, mais agudo. Duas transmissões de telegrafia, tá vendo? Coloquei mais agudo. Então dá pra gente mais grave. Olha agora como ficou bem melhor. Ó. Aí ele parou de manipular lá. Mas é isso. O interessante... Ah, voltou. É você escolher um tom que você se identifique melhor, que seus ouvidos estão mais acostumados. Veja que nessa frequência aqui, olha, desse jeito nós temos, acho que... Ó, tá chamando geral. Só que tá muito rápido para mim, eu não consigo. Só consigo identificar o CQ. CQ, DX. Não, CQ teste, ele escreveu? CQ teste. Mas observe que tem... Ó, dá para identificar bem vários sinais. Okay? É importante praticar bastante isso. Praticar bastante a recepção. Principalmente quando você tem 2 ou 3 transmissões assim. É o caso aqui em 10 metros, 20 metros, muitas vezes você tem muitas transmissões ao lado, né? Então ao redor de uma determinada frequência você tem várias transmissões, mudando um pouquinho aí o clarificador, você consegue identificar uma e outra na presença de outras. Então isso é uma das coisas mais difíceis que você tem na telegrafia, mas com a prática você consegue concentrar-se só naquela tonalidade, naquele que está manipulando para você. Você consegue praticamente isolar os outros. Então, olha lá como é que muda. Eu sugiro que pratiquem bastante isso.
e depois utilizem aqui o oscilador para praticar também a transmissão e, se possível, usar mais à frente, né, o manipulador iâmbico, né? É a próxima etapa minha por aqui. Como eu falei para vocês, isso tudo depende muito do QSJ, mas dá para usar a telegrafia desde o modo mais simples, né, fazendo seu próprio manipulador. Um equipamento desse daqui para entrada é um equipamento bem barato, você comprando aí na China e tudo. Ele trabalha aí entre 3 e 5 watts. É de banda corrida, vai de 160 até 30 MHz. 8 bandas, ok? E muito fácil de se utilizar. E no meu caso eu sou prefixado, utilizo muito em 40 metros, com uma antena de polo V invertido. E tenho recebido sinais aí RST 599 dos colegas. Então a propagação ajudando, dá para a gente fazer bons QSOs, dá para divertir bastante com baixo custo. Não precisa de equipamentos muito caros, né? Porque hoje em dia o equipamento de HF está bem caro. Esse equipamento da Aquario é um equipamento para 11 e para 10 metros. É um equipamento bem interessante, também num preço razoável. Equipamento que dá para se falar bastante, tanto em fonia, né, em SSB, LSB, como em CW, principalmente, que é o maior uso meu, principalmente aqui em 10 metros. Eu também tenho a licença para 11, então também utilizo ele aqui como estação fixa e dá para se fazer bons QSOs. Tá bom? Bom, pessoal, espero que tenha sido útil essas informações, essas explicações aqui com respeito ao uso do oscilador para a prática de telegrafia, ok? Tenha tirado as dúvidas aí, quando eu devo ter um oscilador ou quando não, quais as vantagens e por que vale a pena o investimento, e vai montando a estação. Tá bom? Grande abraço a todos. Qualquer dúvida, qualquer informação, é só mandar aí abaixo aí as perguntas, que conforme vai dando tempo aí a gente vai respondendo, tá bom? 7-3 a todos aí.